E muito boa noite. Hoje o Acesso Redvamp recebemos meu nobre irmão, o DJ e produtor de eventos, Ives Morgan. Seja bem-vindo, irmão. Boa noite, obrigado. Bem-vindo todo mundo também, obrigado. Opa, é uma honra estar aqui com você hoje para a gente bater esse papo, Ives. E tá aí, tá elegante aí no cenário hoje, hein? Ah, sim, né? O palco que a gente usa lá para os eventos, né? Do Fanguesas, tinha que estar aqui presente também. Ah, não, com certeza, né? Você já pegou o vírus? Como é que você lida com o vírus? Como é que você está lidando com esse vírus dos cenários virtuais, edição de vídeo e croma? Pois é, né? Assim, a gente está testando, né? Testando, toda vez eu tento variar, testar um pouco também, né? Eu acho que, de certa forma, assim, deu para poder aprender bastante coisa, né? Mexer todo dia, a gente ficar buscando alguma coisa nova para apresentar a cada mês, né? Que tem os eventos. Mas é contaminante, né? A gente gosta, fica mexendo, acaba achando uma coisinha ou outra lá e vai montando, vai criando, né? Uhum. Vamos, a gente começa a criar e não para mais. Mas vamos lá, Uhum. mano, eu tava aqui fazendo umas contas, né? A gente, essa irmandade, amizade, essa parceria da gente, cara, já são aí bem mais de 15 anos juntos, hein? Nossa, é muito tempo. Parece que, né, foi ontem, assim, mas a gente para pensar, né? Muito tempo passou, muita coisa mudou, casas fecharam, casas abriram, eventos que passaram, sabe? Realmente, assim, a gente vê quem acompanhou, quem ficou, né, desde aquele tempo, né? Ainda tá, a gente revê, reencontra, mas passou muita coisa mesmo. Muita coisa aconteceu mesmo nesse período, né? E aí a gente. Mas antes, né? Antes de fazer essa. Vamos aqui, né? Como é a primeira vez que eu te entrevisto aqui no Acesso Redvamp, né? Ives, vamos fazer aqui um Ives Morgan pelo Ives Hum. Morgan. Fala um pouco de você, se apresenta aqui para o pessoal conhecer um pouco mais. Porque, né? A gente tem uma audiência agora, um pessoal que conheceu você já discotecando, você nativa fazendo as videodiscotecagens fodásticas lá na Fengstas, assim, que enchem o olho do pessoal e faz a galera dançar, eletriza a noite de todos, transmite ali uma energia muito boa, um ar de criatividade, um negócio que eu nunca tinha visto, nunca tinha visto, e, cara, é fantástico. Mas se apresenta, conta um pouco de você, conta um pouco aí da sua história aí na noite também. Ah, sim. Bom, eu sou Ives Morjan, né? Eu comecei tocando como DJ, aí depois troquei para Ives Morjan, que já era o nome que o pessoal me chamava anteriormente. Foi em discotecagem, realmente, né? Começando, eu aprendi praticamente com o André Pomba, né? Ele que fez o curso comigo, né? Que me ensinou. E aí em diante a gente começou a fazer os eventos, participar, sempre que era possível, né, assim, tipo, ir participando, ou seja, tipo, assim, eu mesmo, assim, discotecagem, eu comecei a curtir de tanto ficar indo nos eventos. Eu gostava de ir nos eventos, gostava de ficar acompanhando o que a gente estava tocando, me chamava a atenção, então eu queria procurar aquela música até encontrar, e aí eu fui montando meu próprio set, né, mas assim, a ideia era não trazer, é, sei lá, não fazer um set assim, cabeça, vou pensar, vou montar tudo. Eu gostei de tocar aquilo que eu achava legal, né? Tocar na pista. Então eu gostei muito de tocar de uma época Dark Electro, depois fui para anos 80, aí fiquei nos anos 80 um bom tempo, um pouco de anos 90, e agora a intenção com essa área, né, essa época, né, que a gente está vivendo da Covid, eu comecei a experimentar um pouquinho essa questão dos vídeos, né? Que era a questão de você tentar editar, de tentar montar algo, um cenário, né? Me chamou a atenção. Eu não entendia nada disso, não fazia nada disso. Eu sabia mexer com Photoshop, Corel Video Studio, mas não achava que dava para aplicar na transmissão online, né? Até minha primeira vez no Twitch foi catastrófica, então o fato de conseguir fazer alguma coisa bem legal pelo Zoom, ou aqui mesmo com vocês agora mostrando também, né, dessa forma, ficou muito bacana. Então, assim, teve a minha parte, teve a minha época né, na discotecagem, quando comecei nessa parte de discotecagem, tentei criar uma lojinha, né, também no Tatuapé, né, que era a Gothic Treffen, que a gente abriu, mas ficou só, acho que ficou um ano e meio, né, aberto. Eu trabalho numa área, né, financeira, né, então praticamente assim, a segunda, a sexta é cansativo demais, né? Então chega à noite a gente tenta correr para montar alguma coisa, final de semana preparar o set list, né? E editar todos os vídeos, mas a intenção dos vídeos é tentar, como se fosse, distrair, tipo tentar entreter.
Então, assim, às vezes eu não fico fazendo uma discotecagem só mixando, mas tentar colocar o vídeo de uma forma que te entretenha, né? Seja tipo uma brincadeira, seja um conto, adaptar, colocar legenda numa música, fazer os cortes e edição do vídeo para poder ficar o vídeo mais contagiante, ou então cruzando com as músicas, né? Fazer os cenários, os painéis. Então, eu me divirto com isso, né? Acho que gostei muito dessa parte, nessa época da Covid, teve o lado ruim, mas também teve, acho que esse lado de fazer com que a gente saia da concha, né? E tentar buscar outras coisas, outras oportunidades, que foi o Fanguestas e fez, né? De poder conseguir um meio de trazer aquilo que a gente já fazia lá nas pistas, né? De um modo que chegasse na casa da pessoa. E aí até a gente já conversou que eu acho que o mais difícil depois vai ser como que a gente vai manter isso e manter também depois a parte, o real e o virtual, quando tudo voltar ao normal, né? Que a gente tanto espera. A gente chama isso da nova renascença, né? Os seus eventos híbridos. E aí, vira e mexe, toda semana estou aí, eu, o Ives Morgan, a Chendra, a gente desenhando possibilidades, a gente estudando o que já está sendo feito disso no underground, na Europa e na América do Norte, ideias de coisas que podem funcionarem muito bem aqui, ideias malucas e coisas que podem não funcionar muito bem, mas a gente iria adorar testar e fazer isso acontecer. E tanto eu quanto o Ives, a gente já está sofrendo do mal do. Ah, mas como assim? A gente não vai ter chroma key discotecando ao vivo, com todas as interferências que a gente faz, com esses cromas. E a gente está aí sonhando. E isso. E essa história ainda a gente ainda vai dar muito trabalho para o nosso outro nobre amigo, o Gé Rodrigues, ainda. Ele que se prepare. Logo, logo ele vem por aqui também, né, Ives? Sim, sim, verdade. A gente vai aprontar. E Ives, deixa eu te perguntar um negócio. Você também, além de DJ, além de VJ, né, que de tudo, assim, você tem cada apresentação sua na Fanstas, né, ao longo dessas, são 21 edições de Fanstas e Festa Online, mais as 3 noites da Horror Expo, e aí a gente pode também começar a contar as participações nos festivais e tudo mais. Já vão dar aí quase 30 eventos online realizados, né? Porém, né, como vocês todos já souberam, o Ives já está aí muito antes, quando a gente chegava lá nas picape e discotecou aí junto em muita noite, em muito evento, né? Mas vocês também talvez não saibam, o Ives também é um dos pioneiros das web radio aqui no Brasil, né? Junto do pessoal do projeto Acidic Infection. Conta um pouco dessa parte da história também, mano. Sim, a Acidic Faction ela nasceu no Second Life, né? Então, no Second Life havia um certo momento que havia muitos clubes, né, virtuais, né, onde você interage, né? Tipo, é como se fosse um The Sims, só que um The Sims mais apurado, né? Com mais opções. Você edita o clube, você cria o clube, tá a estrutura, a mesa de discotecagem, você realmente toca na mesa de discotecagem, né, virtual lá. Você toca para é, uma outra plataforma, né, em que a gente joga o MP3, onde a gente pode interagir. Então era muito divertido, porque a gente se sentia realmente entrando num outro mundo. Ou seja, você entrava no Second Life para você visitar os clubes, para você poder curtir, e ia para a pista, e tinha as pessoas ao redor. Então, assim, o Eder Zapata, né, que foi o criador, né, da Acidic Infection, ele resolveu trazer a parte, né, dos DJs, né, procurar pessoas que quisessem fazer esse entretenimento não só na vida real, mas também praticasse lá no virtual. Então ele chamou alguns DJs, pessoas que gostavam de participar, e foi montando o clube. E o clube chegou a ter mais 50, 60, 70, e foi crescendo, 100 pessoas, 300 pessoas. Então a gente começou a divulgar o player da Cynic Faction em outras ilhas, né, que a gente chama, né, outras ilhas que eram também de outros grupos, de RPG, de lojas e lá do Second Life. Foi aí que a gente começou a expandir para a parte da rádio, web radio, né? A gente falou, vamos colocar um servidor, né? E vamos colocar um canalzinho onde a gente possa transmitir, não só no Second Live, mas também para fora. O pessoal pega o link, consegue acessar lá no Inamp, no Media Player e consegue ouvir. E começamos a transmitir. Então, todos os DJs, os eventos que a gente fazia lá, a gente transportava para a vida real, né? Para cá. Então, nossa, assim, foram muitas, mas muitas, vou dizer assim, foi anos da gente fazendo isso daí, mas não divulgando. A gente fazia essa divulgação como foi a questão da Web Radio Acidic Faction. Era apenas o clube Acidic Faction. Com a rádio aí a coisa melhorou. Realmente aí a gente começou a divulgar mais, começamos a trazer pessoas de fora para não entrar no Secolive, mas para ficar de fora, aqui do lado de fora mesmo.
Então foi muito bacana assim, essa exposição, né? Essa ascensão. Chegamos a ter vários programas. Lógico, depois de um certo tempo a gente teve que dar uma pausa, já ficou um pouco mais. é, não só para todo mundo, era um pouco mais corrido, né? A gente conseguir adequar tudo. Mas temos todos os programas gravados, temos a página, e a gente está estudando um jeito de retornar, mas já mais evoluído, ou seja, não ficar só no web radio, a gente também trazer essa parte do vídeo mais para frente também. Uhum. E essa parte do vídeo, né, o que pegou todos nós, né, nesse período aqui da pandemia, principalmente. Ives, a gente brinca aqui no Acesso Redivamp sobre os tempos pré-pandêmicos, que, né, acreditem, houveram tempos onde baladas aconteciam em clubes, em lugares de eventos, em bares, né, e tudo mais, e saíamos para esses bares, então veio esses tempos de pandemia e a gente diz, né, a gente sente que haverá um pós-pandemia, a gente apelidou já de nova renascença. Porém, né, antes de a gente entrar nesse calendário peculiar da gente, existem duas datas do ano que assim, são as datas que eu vejo que estão chegando próximas, eu já vejo o Ives todo animado, né? Uma delas é o Halloween, não é mesmo? Sim, nossa, o mais favorito de todos, nossa, esse é o mais esperado. Não só, assim, dos eventos que tem, né, assim, eu acho que até então, né, acho que um dos eventos que mais, assim, chama atenção na parte aqui no dia a dia é esses eventos no Madame, quando fazem aquele Halloween, que é o fantástico, né, que decoração e coisa e tal. E a ideia é transportar toda tudo que a gente pode aproveitar de vídeo no Halloween, né? O que podemos fazer para entreter você num Halloween virtual? Nossa, é o sonho. Para mim é o sonho de consumo. É divertidíssimo. E tem um outro que esse também, né? Você também tem aí uma história. Acho que já virou uma década, ou está comemorando 10 anos, mas já faz um tempão que você investe esforço, investe trabalho aqui, chamou a gente para lutar junto, e a gente está junto também nessa batalha, criando situações, criando oportunidades, eventos, que é o World Got Day, não é mesmo? Sim, assim, já fizemos piquenique, né? Fizemos já no bazar, é, as festas assim também, né? Fizemos a festa. E sim, a intenção é justamente poder curtir, celebrar, né? Não é nada para poder querer ser mais do que um do que o outro. Acho que é bem bacana quando vários eventos querem fazer o mesmo tema. Teve uma época que aqui a gente tinha poucos eventos, né, com esse tema. Depois teve alguns anos que deu um boom. Todo mundo fez o evento com a chamada do World God Day. Foi muito bacana ver, sabe, as várias opções que tinha, cada um tendo uma ideia bacana diferente. E a gente quis fazer realmente assim essa interação, né, com o pessoal da Redvamp também, na City Faction Redvamp, porque eram grupos que estavam dedicados a trazer algo, né? A tentar não só, vamos fazer e acabou, mas vamos fazer e vamos pensar no que podemos melhorar, que podemos trazer de diferente. Foi essas coisas bacanas, né, que surgiram, sabe? De lembranças boas, o piquenique, que eu achei muito legal, todo mundo reunido lá no parque, poder escutar música. Tivemos também o Bazar, né, que teve várias atrações, tem vídeos gravados aí espalhados. E agora estamos nessa época de trazer um World Watch Day virtual, né, também, né? E de melhorar isso mais com o tempo também, né? Sim, sim, vamos aí aprimorando, né? Esse ano, o World Got Day, Acidic Infection e Redvamp, né? O World Got Day Reunion. A gente vai ter 2 dias de streaming, 2 dias de transmissão, com convidados e convidadas nacionais, internacionais, bandas, DJs, e vai ser bem legal. Vai rolar aqui da Twitch, t.tv Redvamp, nesse sábado 22 e domingo 23 de maio das 18 horas até as 21 horas, mas vai passar um pouco das 21 horas que a gente já sabe, é evento da gente, né, Ives? Sim, sim, sempre estende um pouco mais. A gente sempre passa do horário, mas a gente garante que das 18 às 23 horas, assim, vai estar bem legal. A gente vai ter um bate-papo aí bacana com alguns convidados, que a gente vai contar tudo a partir de quarta-feira lá na página do evento, no Facebook, e nos spoilers que eu vou ficar soltando aqui durante essa semana no Acesso Redvamp. E Ives, qual é a história do World Got Day? Eu sei que tem dois DJs na Inglaterra, né, que deram o pontapé inicial, que pagaram o site, começaram a divulgar a proposta, mas tem algo mais nessa história, né, como Sophie Lancaster. Sim, Conta um pouco pra gente dessa história, desse universo do World Got Day. sim,
teve realmente esse lance da rádio, né? Teve uma rádio uma rádio, se não me engano, acho que foi inglesa mesmo, e que eles colocaram, né, uma semana, né, de temas, né? Então eles colocavam a semana do rock, semana, sei lá, do blues, semana do gótico. E naquela semana eles tocaram só som, né, dark, gótico. E chamou atenção, né? E eles acharam tão bacana que teve um retorno tão bom que eles resolveram fazer, ó, vamos começar a fazer isso todo ano, né? A gente pega e vamos fazer uma seleção e divulgar isso constantemente, né? Então teve essa interação, esse pessoal começou já a pensar, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Mas também foi associado, né, ao tema, justamente essa questão, né, do dia 22 foi a questão da data que a rádio escolheu, no dia que eles colocaram a seleção. Mas é algo que está muito associado também ao World Watch Day, essa questão do ser contra, né, a questão do preconceito, de você poder ser quem você quer ser, de você não se ater, não se prender por causa disso, né, exige o respeito. E aí surge a história, né, do que eu ouvi com a Sophie Lancaster, né, que era aquela menina inglesa que foi brutalmente, né, assassinada, né, por ser uma pessoa diferente do que os outros eram, né? A gente está acostumado, acho que muitas pessoas que antigamente saíam à noite também e tal, já encontraram problemas, ou mesmo na rua, quando passeia, por pessoas que querem te provocar, por pessoas que querem é, puxar briga com você, te constranger. E a Sofia, ela não aceitava esse tipo de situação, né? Tanto é que eles saíam, queriam sair, eram jovens, adolescentes, queriam fazer era poder curtir, né? Passear, agir assim que privassem eles disso. Mas eles foram assassinados, né? Digamos assim, ela foi assassinada e ele foi, né, muito machucado, né? Bateram muito nele por causa que ela se vestia, né? No estilo mais dark e gótico. Então você tem essa situação, né, em que ela falece, né, depois de alguns dias, né, ser internada, e o pessoal resolveu homenagear ela e começaram a fazer uma celebração, né, em homenagem a ela. E aí começou a casar com a data do World Watch Day e resolveram também trazer essa celebração, relembrando, né, no caso, o que houve a ela como um constante, para ficar lembrando sempre que há, né, no caso, ainda um pouco de ignorância no mundo, há um pouco dessa sensação, né, de que às vezes a gente pode não ser quem que nós queremos ser, mas temos que fazer o que nós gostamos, temos que ser quem a gente queira ser, né? Uhum. Sim, sim, é um desafio, esse é um desafio para cada momento da nossa vida, né? Esse é aquele desafio que, cara, é você está condenado a ser quem tu és, né? Como dizem aí alguns autores do 19 e do começo do 20, né? Desafio aí Uhum. para toda a vida, para cada instante. E Ives, o World Got Day, né, além de promover a boa música gótica, promover a arte, cultura, entretenimento, promover também um pouco desse espírito disruptivo, né, presente no que convencionou se chamar do contexto da temática gótica, ele também tem ideais, visões que assim afinam muito com o Dia dos Vampiros aqui do Brasil, né? Do incentivo às artes, à cultura, do incentivo à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão das pessoas e é um Sim, pouco das suas visões, das suas ideias sobre isso, né? Entre então, World Got sim, Day, Dia dos Vampiros, essa importância é, dessas datas, o que você acha que elas trazem de bom para as pessoas, para o mundo, não só para o público ao qual elas são destinadas? eu acho que são datas que fazem você realmente assim lembrar, né? Lembrar, questionar, até porque são datas que lutam, né, justamente contra preconceito, contra ignorância, contra racismo, contra várias bandeiras são levantadas justamente para a gente poder se preservar, né? Acho que para poder garantir quem a gente queira ser e justamente tentar focar e tentar diminuir justamente esse foco onde ainda existe essa situação, né? Que reduz ou diminui as pessoas também, né? Mas o Dia dos Vampiros e o World Ghost Day, nessa situação em que defende algo, né? Que a gente que você foca e que você não deseja, né? Pessoas que suscitem ideias preconceituosas, racistas, ignorantes, agressivas,
Eu acho que nesse ponto você tem a situação de você relembrar e pensar sobre isso, mas também não deixar que isso se torne uma metralhadora que vai disparar para tudo quanto é lado e vai, tipo, todo. Como a gente. Que nem aquele filme, que nem aquela série do Salens, em que a pessoa ia apontando com o dedo e diz assim, bruxa, bruxa, bruxa. Então acho que a gente só tem que ter um certo cuidado também, entendeu? Assim, é, hoje a gente está numa época em que muitas coisas que eram no passado e eram aceitas, atualmente já não são mais, né? Então, Uhum. assim, hoje você não vê uma série com armação ilimitada no ar, você não vai ver um programa dos Trapalhões, como era antigamente nos dias de hoje. Então, tem muita coisa que mudou. É, porque eram aceitos em certas épocas, entendeu? E hoje já não são mais realmente. Mas o fato de você, de repente, deixar que a caça às bruxas também acabe causando vítimas é perigoso. Então, tem que ser, eu acho que tem que ser bem pesquisado, bem estudado, bem procurado essa questão. Vamos procurar pesquisar, saber o que aconteceu realmente, não se deixar levar apenas por o que os outros falam ou dizem, né? Acho que a situação recente que nós tivemos, né, foi uma situação com uma banda, né? Provavelmente alguns vão saber, vão lembrar talvez, a questão do som sombre. Eu acho que depois a gente vai entrar nesse assunto até um pouco Isso, mais detalhado, a mas gente fala do som sombra em instantes, né? sim, Vamos sim, sim. desenvolver um Depois a gente pouco, vamos desenvolver um pouco essa ideia. sim, Você citou Salem, né? A minissérie sim. que é bem legal, né? Conta ali a história das bruxas contra os chamados puritanos, os defensores da pureza, de uma pureza. Mas não é exatamente uma ideia de pureza que talvez alguns apreciem. Era uma ideia de pureza de crenças, de pureza moral e de alguns posicionamentos que o pessoal mais novo deve conhecer daquele seriado, O Conto da Aia, né? Que é bem pesado, é bem sufocante, né? E só que lá nos anos 50, 60, um autor de peças teatrais, uma figura literária muito importante norte-americana, o Arthur Miller, escreveu uma série, ele escreveu uma peça de teatro, né, As Bruxas de Salem, que foi levado para o cinema com a interpretação do Daniel Day-Lewis e da Winona Ryder. Eu acho que é ali dos anos 90, o comecinho do século XXI, não estou bem certo, mas vocês até aí vocês tem uma ferramenta maravilhosa chamada Google para confirmarem isso. E o aspecto cronológico nesse ponto não é tão importante. O mais importante é assistam esse filme. Se vocês não puderem ler o livro, e talvez vocês não vejam essa peça nos teatros tão cedo, para vocês entenderem esse contexto. Basicamente, ela gira em torno de uma garota puritana que ela era uma pessoa que acreditava ter nascido moralmente superior às outras, se viu contrastada, contrariada, que o homem que ela desejava era casado com outra, e ela decide começar a apontar o dedo e dizer que isso é obra de bruxaria e que há bruxas inseridas na comunidade, e mulheres começam a pagarem por isso. Uma delas é uma negra escrava chamada Títuba, e vão se juntando outras mulheres que começam a serem apontadas por essa menina santa e pelas amiguinhas dela que começam a ter o mesmo tipo de surto. E essa pequena minoria de pessoas moralmente superiores, consideradas extremamente puras por elas mesmas e pelas pessoas daquele lugar, começam a apontar o dedo e muita gente começa a ser enforcada pelos líderes da cidade, pelos prefeitos, por estarem atrelados à bruxaria. E vai se tornando um círculo de escândalos e um círculo bastante histérico, né, Ives? É um filme pesado, mas por que eu estou falando desse filme? Porque ele, ao mesmo tempo, é um filme que provavelmente está em alguma, no que a gente chama na academia das bibliografias proibidas, né? É aquele filme que vocês não veem sendo reprisado na televisão, nesse momento que a gente vive, que vocês, não sei se ele está disponível nos streamings, num Amazon da vida, num Netflix, só está naqueles streaming de canais muito fechados, ou se talvez esteja circulando pela internet. Mas é um filme assim extremamente importante para esse momento que a gente vive. Até porque essa história de moralmente superior
preconceito, xenofobia e polarização são temas que estão pegando fogo na mídia, né? Não só no Brasil, mas também em outros países. E assim, eu nem gosto de dar esse exemplo, né? Mas vocês veem que as questões de preconceito, xenofobia e esse espírito de polarização, que é quando pessoas começam a considerar que o lado onde elas estão inserido é moralmente superior a todos os outros e eles se veem eles julgam estarem numa posição que podem condenarem outras pessoas, seja queimando reputações, assassinando, retalhando reputações, né? Ou ainda carreiras profissionais e muitos outros meios, é um ponto extremamente atual, não é mesmo, Ives? Sim, a gente vê isso no dia a dia, né? Talvez a gente não, às vezes sutilmente e não sutilmente, mas a gente percebe isso no dia a dia, né? Pessoas que a gente conhece, vê é, e às vezes isso é usado de uma maneira para poder, justamente como você falou, tentar favorecer com aquilo para algo, né? E não fica muito claro para todo mundo o que está acontecendo por trás, né? Dos bastidores. Sim, sim, é o mais próximo desse comportamento, fazendo assim, um traço histórico, que eu vejo que acontece. Notem, em certa medida, o que a gente está aqui, a gente está enunciando tópicos que correm nos noticiários do mundo inteiro, em especial aqui do Brasil. A gente não está pontuando um lado como certo, outro lado como errado. As situações, há uma grande zona cinzenta entre todos os casos. A gente está assim analisando padrões, posturas mecânicas, né, que a gente observa, né, que a gente percebe e o mais próximo que a gente teve com essa indústria, esse alto da fé contemporâneo, né, que a gente mencionou, são o tempo da Inquisição espanhola, são aqueles tempos que uma autoridade decretava quem eram os culpados, e você não era inocente até que se provasse culpado. Você era culpado e tinha que provar que era inocente, e não importava o que você fizesse, você estava condenado a uma fogueira. Você seria julgado por uma igreja, você seria julgado pelo representante de uma instituição considerada moralmente superior, e você não importa o que você dissesse, provavelmente seus dias terminariam alimentando as fogueiras da indústria do turismo lá dos séculos 13, 14, 15, 16, havia toda uma instituição ao redor disso e muitas vezes a gente percebe isso numa outra escala, em uma certa outra medida, vivendo isso na contemporaneidade, né? Essas metralhadoras, esses netos e netas de Torquemada que ainda não terminaram de queimarem tudo aquilo que lhes contrasta, tudo aquilo que lhes parece moralmente inferior ou que lhes interessa removerem do espaço que ocupam ou do espaço que estão, né? É um pensamento que eu tenho, esse, Ives, quando eu fico observando esse contexto. Assim, é de pensar mesmo. É um negócio, assim, uma atitude, é um negócio muito estranho, né? A gente não está aqui inviabilizando pautas importantes. Sim, racismo existe. Está aí para todo mundo ver. A gente sabe que isso existe. Minorias sofrendo na mão de maiorias, maiorias aí exageradas, maiorias estúpidas. A gente vê isso acontecendo e a gente vive isso também em um certo grau pelo nosso gosto musical, pelo nosso apreço estético, a gente lida com esses casos em maior ou menor grau também. Então, assim, a gente percebe todas essas questões, são todas questões importantes. Aí o ponto que a gente leva, né, é a questão da metralhadora social, do neto de Torquemada, basicamente, né, Ives? Assim, esse que é o perigo. Que meu amigo disse que é verdade, e aí um vai atrás do outro e não quer saber, não quer ouvir, simplesmente, porque ele falou, é isso mesmo, e acabou. Nossa, a gente viu, assim, pessoas que foram queimadas praticamente, né? Porque alguém apareceu, alguém falou, e aquela pessoa que alguém falou, que disse algo, que gerou o burburinho, depois desaparece e some, porque era um perfil fake. Era só para poder disparar algum assunto e como provar que aquilo é verdade? Quer dizer, se alguém diz para você, seu amigo é assassino, você vai acreditar em quem? No amigo ou quem disse que é assassino?
E você vai talvez ficar com alguma dúvida. Ah, ele é meu amigo, mas será que ele seria capaz de assassinar? E aquele bichinho já contaminou você. Então, assim, em vez de você apurar, tentar descobrir, às vezes você já toma uma decisão. Não, ele não é, acabou, pronto que seja. E se ele for? Ou você já toma, não, ele é um assassino. E se ele não for? Então, acho que é essa questão de você poder, como você falou, essa metralhadora social, essa situação das pessoas poderem já associar algo como definitivo e verdadeiro, até mesmo assim, a gente vê isso tudo nas notícias, né? A gente vê notícia, consome o dia a dia. O que diz, o que nos alimenta são essas informações, mas às vezes as informações não vêm de uma fonte confiável, né? Uhum. E as pessoas perdem o ato de pesquisarem a respeito, de pensarem a respeito. Há um imediatismo, há uma ansiedade muito grande de jogar na fogueira. E é tão. Assim, quando a gente assiste, eu reassisti o Bruxos de Salem há pouco tempo, cara, assim, é muito grotesco. Você vê aquele mesmo padrão de comportamento acontecendo ali. É um negócio bem incômodo, né? Bem preocupante. Sim, preocupa porque, bom, assim, às vezes, e eu já vi isso acontecendo, as pessoas que fazem isso são pessoas que às vezes a gente, sei lá, por coleguismo, às vezes uma amizade, ou porque vai, cumprimenta, ou porque você frequenta, às vezes um lugar que a pessoa está também, e acaba meio que gerando aquele comodismo, né? Porque você pensa, bom, ouvi falar, até aí a pessoa não foi apurar, mas também ela não quer arranjar briga com alguém que ela não sabe o que realmente ouve, e acaba, digamos assim, aceitando. E aí a gente fica naquela questão, poxa, quem está errado? A pessoa que está aceitando o que aconteceu não vai fazer lá nada, não vai falar nada? Ou está errado se ela for tomar as dores de alguém que ela nem conhece porque ouviu falar? É muito complicado. Então, assim, eu, pelo menos, da minha parte, eu tento evitar formar uma opinião, dizer algo se eu normalmente pesquisar e procurar. Porque se a gente for para poder ficar apontando o dedo, nossa, quantas pessoas todo dia ficam falando, porque aquela pessoa fez isso, porque fez aquilo, grupinhos apenas para você poder detonar ou falar mal de alguém, para poder ficar zoando, criticando, soltando meme, pessoas ficam criando, pegando foto para poder ficar editando só para poder buscar ganhar like, ou buscar, sei lá, ganhar popularidade, eu acredito às vezes. Então, chega um ponto que às vezes é nocivo, chega a ser nocivo esse tipo de situação. E a gente às vezes acaba vendo pessoas que deixam isso passar. Eu não sei se acho que fosse no nosso caso, pelo menos, eu, pelo menos na minha parte, eu deletaria, eu não procuro, eu não tento nem me bater com algum tipo de situação. São pessoas que acabam não tendo o que a gente fazer, né? Esse tipo de situação, eu digo, né? Uhum, é verdade, né? Tipo, é um negócio assim. Eu brinco muito dos meus artigos, dos meus textos, que são as pessoas que precisam cortar a cabeça das outras para parecerem mais altas, né? Sim, é o querer aparecer, o querer ganhar like, né? Então, assim, você querer socializar, assim, por tal pessoa, não sei o quê, você faz um meme, zoa a pessoa, e aquilo vai gerando, que nem aquelas épocas de escola em que o pessoal ficava procurando alguém para poder ser o saco de pancadas, para poder ficar causando gargalhadas da pessoa. Isso ainda se vê. A gente vê pessoas com 20, 30, 40 anos e parece que estão na quinta série. É pior do que o presidente, entendeu? Mas assim, eu não querendo tomar lado político, mas é só Não, podendo dar um exemplo. esse é É, desprezível. Esse é o é, mais desprezível de todos. assim, eu já passei por situações, por exemplo, vou dar um exemplo. Que tipo de atitude que a gente não aceita? Em evento que eu fui discotecar, que eu já fui discotecar, né? Fui tocar de boa, convidado, né? Um evento aí bem antigo e tal, nem existe mais. Mas o organizador, né, principal DJ, que me chama para tocar, entra lá na cabine e eu tô lá tocando. De repente, na mesa onde estou tocando, ele pega e pá, joga um pó na mesa. E pega a giletinha dele e começa a cortar. E começa a ficar cheirando na minha frente, eu discotecando, ele falando na minha frente, com a cabeça lá tampando, e ainda pergunta, você quer? Aí eu parei e falei assim, meu, não preciso desse tipo de situação. Falei, tipo, não por causa, sabe, que, sei lá, quem quiser curtir, curte o que quiser, mas pela falta de, sabe, o respeito. Ou seja, chega um ponto em que você vê que a pessoa não tá nem aí. Então, eu peguei, já saí de lá, não voltei mais, também não quis mais saber, por causa da falta, né, de respeito. E aí eu fiquei sabendo de outras coisas, sabe, tipo, o jeito de tratar as pessoas,
de pegar e se tratar, achar que é melhor que todo mundo, que tá fazendo um favor de poder estar lá perto tá fazendo algo para você. Então, a gente pensa que não, a gente vê os eventos às vezes muito bonitos, né? Assim, não querendo adentrar nesse assunto, mas tem que pensar. E o que há por trás dos bastidores? Às vezes, aquela atitude de uma certa pessoa vai dizer muito sobre o que realmente está acontecendo, que é só brilho e bonito por fora. É o bastidor que a gente tem que entender se realmente vale a pena. Você quer se associar a certos tipos de pessoas? Né? Eu prefiro Uhum. ficar em casa, se for assim. É bem por aí, né? Porque assim, existe um mundo. Nossa, isso vai parecer aquelas séries, vai parecer seriado, né? Existe um mundo das pessoas que vão ao evento. Porém, diante desse mesmo mundo onde você está ali curtindo em êxtases, pirando numa noite maravilhosa, vocês não imaginam o que acontece bem ali ao seu lado, bem ali à sua frente e uma série de outras coisas que só quem cruza para essa dimensão secreta, né, da produção vai presenciando, vai descobrindo, né, Ives? Ah, sim, antigamente eu via todo mundo, mundo maravilhoso. Nossa, São Paulo, cheio de eventos, tudo que lugar. Todo dia tinha alguma coisa para fazer. Mas aí depois você começa a entrar e você começa a falar, putz, né? Que decepção com certas pessoas. É, Assim, tipo, né, tem né? gente que precisa mandar amiguinhos truculentos no evento dos outros. Isso aconteceu na Fênstase, né? Pessoas que foram Sim, mandadas duas vezes em nossos eventos, pessoas diferentes, que foram mandadas sim. para causarem infortúnios no evento, né? Porque Uhum, alguém de uma outra festa estava ofendido e decretou que nós não éramos de verdade. E aí mandou esses uhum, seres truculentos, uma delas para tentarem causar. Foram tirados rapidamente pelo nosso segurança. E na outra, né, não esses, como a gente pode dizer, essas pessoas moralmente superiores, né, muito próximas uhum. daquela pessoa, daquele personagem que a gente falava do Bruxas de Salem, né? Essa pessoa que nasceu moralmente superior, juiz de todos os seres e que sabe a verdade, o que é melhor para todos, todos mesmo defensor do feminino, das mulheres, né? Um ser assim, um baluarte do bom caratismo, né? Só que não. A pessoa mandou dois caras truculentos para assediarem as meninas da nossa festa, né? As frequentadoras É. da Fênstase. E quem foi que tiraram os distintos cidadãos depois que tentaram aprontar na festa pelo colarinho? Eu e o meu entrevistado. Pegamos o cara pelo colarinho, você lembra, né? Sim, eu Jogamos lembro, na lembro. sarjeta. Aí tinha um amigo da gente da corregedoria que frequentava o evento, já fez questão de pegar os caras e já mandou diretamente para a delegacia, né? Porque, né, marginal a gente trata assim. Pois É é, mas assim, complicado, viu? essas Hum. são histórias reais, são histórias que acontecem. Tipo, né? A gente não vai, claro, a gente não vai desenvolver além desse ponto, mas quem tem olhos, Sim, quem sim. tem ouvidos, pode ter, com certeza vai entender algumas coisas, né? Você lembra quando a gente lançou aquele vídeo sobre comunidade Vamp não é lugar para assédio e abusadores? Ah, sim, lembro, lembro. Também, né? E o mais legal é que na comunidade vampírica, uma vez teve um menino babaca e sem noção, né? Uma festa que a gente estava discotecando, né? Até virou notícia nas redes sociais, Ives. Que a gente estava Hum. lá discotecando e o menino babaca. Aconteceu que naquela noite as vampiras compareceram em peso na balada, né? E estavam lá na nossa pista, lá enquanto a gente discotecava, né? E o menino babaca, sem noção, decidiu tentar entrar no meio da balada, entrar no meio da rodinha das vampiras dançando para ver se dava bem. E ele apanhou. Uhum. Tomou Você vê. cada, tomou cada safanão. E aí ele foi chorar na fanpage do evento. Ele foi chorar na fanpage do evento e aí, olha, para esse a noite acabou. Você É, lembra gente, dessa não história dá pra. também? Sim, não, é por isso que eu falei, tem certas atitudes que você não pode tolerar, né? Porque imagina, você deixa acontecer isso num evento, perde totalmente, né, o sentido e respeito. Você está indo num lugar para você se sentir seguro, você vai num lugar para poder passar esse tipo de situação, né? Teve evento que você ia e roubavam suas bolsas, né? Se você deixasse lá dentro.
Nossa, ai, não vou nem, Nossa, você nem lembra? precisa Esse aí falar, eu mas lembro. Esse aí eu é, lembro dessa história. Roubaram câmera fotográfica da galera, foi pesado, né? Foi pois pesado. Os é, caras extremamente irresponsáveis, né? A produção daquele negócio lá. sim, sim. Mas é bem isso, você vê, tipo, essas coisas, ou seja, tem, né, a gente, como eu falei, a gente de repente dá ouvidos a alguém, mas quem é essa pessoa que a gente está dando ouvido, né? Tem um falastrão aí que acha que quem é vampiro, quem é vampira, tem que tomar a garrafada na cabeça, tem que apanhar na rua, tem que mostrar como eram as coisas nos anos 80 pra ele, né? Cara, Tem um gente mau que, caráter que há muito tempo atrás era muito conhecido por ficar junto com o segurança estourando os escapamentos e tentando estourar os amortecedores dos carros dos desafeto que iam lá no negócio dele, né? é, tem gente que ainda, tem gente que só se garante porque pensa que é porque é gigante um armário, ou porque, sei lá, entendeu? É aquele tipo de coisa. Tem pessoas que têm o retorno mais cedo ou mais tarde, né? E a gente só acompanha. Então, hoje a gente pergunta, né? Cadê? Já era, nunca mais vi. Pois Nem é, sei. vai caindo, vai virando carta fora de Vai. baralho. Alguns duram, alguns insistem, mas né, a gente já percebeu o resultado o resultado, sim, extremamente tóxico para a atmosfera, né, de todo esse universo que a gente gosta, do gótico, né, do vampírico eles nunca conseguiram entrar. A gente cortou as asas deles, fechamos, fizemos um banimento, não chegaram lá e nunca vão chegar. Mas no gótico a gente Sim, viu os estragos que esses caras fizeram, né? Principalmente não só na parte da atmosfera, no público dos eventos e também, né, pelas casas onde passaram, em toda bagaceira, toda desgraceira, né? Não admira que em menos de uma década quase todos os eventos tenham acabado, tenham fechado e nenhuma casa tenha conseguido sobreviver, né? Ainda teve bem uma que reviravolta. né, graças a um pessoal mais austero, mais preparado, né? Galera lá do Madame, sim, esses estão aí, pautam sério, trabalham sério, dão qualidade pro pessoal, cuidam do público, fazem um trabalho bacana, dão a cara a tapa, tem aí um trabalho expressivo, são nossos parceiros, é a única casa que atravessou, né? Que atravessou esse período desde a sua reabertura, né? Nossa, mais de um ano. Então, assim, realmente tem que dar valor, porque a pessoa fica mais de um ano e tá passar desse jeito, né? Ainda mais que aquela casa é gigantesca, o custo que aquilo leva. Então, Sim. é para realmente você manter respeito. Eu respeito, eu acho perfeito. Tem gente que às vezes pode não gostar, tal, mas a gente respeita a opinião de quem não gosta ou curte, mas é de se dar valor, entendeu? Um grupo, pessoas que estão tentando se manter para poder justamente trazer algo ainda, né? Podia muito bem ter parado, vendido, porque vai desperdiçar dinheiro, né? De repente, por algo que ele fala, puxa, eu tô levando mais perda do que ganho. E tá lá, tá ainda tentando manter, tá reabrindo agora aos poucos de novo, né? Todos, né? Estão tentando reabrir agora aos poucos novamente. Sim, sim, mas tá lá, né? Tá firme, né? Como tudo, como toda instituição, como tudo que existe aqui, né? Desse lado do véu, está sujeito às intempéries, às falhas, ao tirar lições, né? Dos tropeços, estocar experiência e evitar repetir erros, né? Mas né? Assim, mas é um ponto assim observável, né? Interessante. Sim. E um outro ponto legal, né, mano, que você puxou aqui na conversa da gente também, é esse, né, que é essa questão do, se a gente observa um pouco, né, dessa questão de da figura, né, do que é exaltado nas letras, principalmente na cultura musical, né, nas letras das bandas góticas, nos filmes que são apreciados nessa comunidade, nesse segmento, você tem muito claro essa questão de é a questão disruptiva que todos nós gostamos, né, em diversos graus, mas você tem também muito aquela questão da erudição, do preparo, do entender um pouco mais do assunto dentro das suas capacidades, das suas medidas, para evitar, né, essa catarse coletiva de fogueiras, né? Até porque se as fogueiras voltarem e elas nunca estão muito distantes, né, da gente, somos o gótico, o rock, o eletrônico são os primeiros a sofrerem. Concorda com isso? Sim, Somos nós concordo, os concordo. primeiros a irmos para as fogueiras. Quem gosta de rock, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de literatura fantástica, né? Isso Sim. sem a gente desdobrar ainda mais o tema, né? Porque Uhum.
Tem o pessoal do LGBT, mas tem mais algumas letras já no meio eu não sei a sigla mais apropriada. Hoje, inclusive, eu acho que o Leon avisou a gente aqui que hoje é dia de combate à homofobia e à transfobia. Corrija a gente, me corrija aqui se eu estiver errado. Mas é esse momento, hoje também é essa data importante, data aí pra gente ser consciente, pra gente pensar um pouco mais, né, a respeito. Sim. Uhum. E, mano, Até, isso. Ah, eu acertei. O Leon confirmou que é isso mesmo. E, cara, Ives, mas vamos agora falar um pouquinho. A gente tocou, né, na questão que a gente viu recentemente a fogueira que acenderam para a banda Som Sombre, né, lá na América do isso. Norte, lá nos Estados Unidos, alguns grupos, né, e aqui no Brasil também teve alguns ecos, né, tudo isso. Você quer comentar um pouco, mano? Você Sim. fez uma pesquisa de fôlego, você acompanhou essa situação mais de perto, você fez um levantamento, você compartilhou muita informação sobre o que estava acontecendo ou não naquele momento. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, então eu acho que assim, é importante a gente também, antes de começar um pouco a entrar no assunto, até porque é um assunto que a gente vale a pena só a gente colocar, até para todo mundo poder, de repente, fazer os comentários, né, a favor ou contra, mas acho que a gente primeiro baseia o histórico, né, do que é. Porque assim, basicamente o que aconteceu foi, Som Sombra foi acusado de ser uma banda, de ser ter um vocalista supremacista. Pá, pronto. Disparou, todo mundo saiu queimando, camiseta, disco, cancelando o evento, show. Não, vou odiar pra sempre. Ah, obrigado por me avisar, nunca gostei dessa banda e acabou, não sei o quê. Então, foi um dia em que foi uma noite de quarta para, acho que terça para quarta ou quarta para quinta, em que foi uma disparada, em que todo mundo odiava a banda, não sei o quê, mas nem sabiam por quê. Ou sabiam por quê, só basicamente que era isso, né? Mas não foi atrás, não queria saber mais nada. Então, assim, tem uma questão que é essa situação. Você aponta o dedo e diz que aconteceu e aquilo acabou. Tem um outro ponto que você vai entender assim, mas o que que há por trás disso? Tá bom, vamos pesquisar. Além de tudo isso que a gente vai pesquisar e do que foi apontado, o porquê que gerou tamanha indignação, né? E como que e por que chega a esse ponto? Bom, aí você, né, que também pode ajudar bastante nessa parte, você tem mais propriedade nessa parte histórica também, né? Mas vamos só rapidamente entrar nessa parte da Guerra da Secessão, né? O que vai gerar essa bandeira dos confederados, né? Ah, Quer sim. entrar um pouquinho no resumo? Vamos falar um pouco disso sim, porque é legal, né? Porque é uma região que culturalmente está completamente outro universo pra gente. A gente não tem nada que seja parecido com isso aqui no Brasil. Então, pra gente é até com todo respeito, né? Os descendentes e tudo mais, os meus amigos do sul dos Estados Unidos, a gente não tem a menor ideia a gente não tem nada parecido com isso aconteceu aqui, né? Então é legal a gente levantar esse ponto e a gente tentar contextualizar um pouco, né? Essa parte, Ives. Você puxa? Sim, mas você vai falar a maior parte, porque assim, eu acho muito legal quando você vai começar a contar essa história. Uhum. O que acontece? Essa guerra de secessão, A Guerra essa da expansão, né? Independência foi aquela guerra interna que teve nos Estados Unidos, né? Porque era uma época que estava Guerra expandindo, que era Civil. 1850. 1850 começou a expansão, né? Os Estados Unidos adquirindo novos territórios, e aí começa aquela expansão. E como administrar, né, aqueles novos territórios. E aí você tem um grupo, né, mais ao norte, e que eles tinham pequenas propriedades, né, rurais, né, uma grande urbanização, né, mais ao norte, centrado ao norte, e uma parte mais ao sul, onde as propriedades, né, rurais eram maiores, onde não havia tanta urbanização, né? Então assim, era mais investimento nessa questão de produzir internamente para seu consumo próprio ou exportação. E aqueles grupos do sul mantinham, né, como tradição, né, manter a escravidão, digamos assim. Era um dos pontos em que aquilo era comum, era tradição para eles, era normal. E no norte, né, com essa urbanização, justamente esse contato com o mundo afora também, eles já tinham um pouco das ideias pré-abolicionistas, ou seja, de tentar reduzir, né? Então, foram feitos tratados, né, para poder tentar reduzir essa questão, né? Tentar agradar os dois lados. Havia já na Europa, né, a situação
vamos ser contra a escravidão, mas aqui ainda na América, né, principalmente nos Estados Unidos, ainda tinha essa divisão. Então, havia uma forma de você poder, vamos definir as fronteiras, ou seja, se o escravo sai do território do sul, sei lá, onde é praticada a escravidão, ele vai ser obrigado a voltar para lá, não pode ficar aqui, onde aqui a gente não pratica. Então, tentou-se aplacar, diminuir. E a rixa era tão grande porque assim o norte não aceitava mais essa ideia e o sul queria manter. Então Uhum. começou a se questionar: não, nós não queremos isso, vamos tentar manter nossas tradições por aqui e não queria aceitar de modo algum, né? Essa divisão. Acho que havia uma divisão entre dois tipos de partido, que era acho que o partido democrata, que na época era mais conservador do que a gente conhece, né? Que não queria uma centralização do poder, né? E também tinha o Sul, onde você tinha um partido que, aí esse nome, Whig, né? Que era um pouco mais liberal e queria que você tivesse uma centralização maior do poder. Bom, assim, basicamente, né? E aí acontece o quê? Acontece a eleição onde o candidato, né, que estava tendo um grande apoio, o candidato, né, do Norte, e o Sul não queria esse candidato de jeito nenhum. Aí o que que faz? Tira ele dos postos eleitorais das urnas, né? Não tinha nenhum nome desse candidato. E aí isso causa um grande constrangimento, né? Por quê? Porque esse candidato do Norte vence as eleições com 39,8%. E aí esse candidato, né, do Norte, que vence as eleições, ele não é aceito pelo Sul, e a partir do momento que o Sul diz assim, não, nós não queremos mais fazer parte de vocês, vamos nos separar, ou seja, faz aí uma separação, né, desses estados, e Uhum. eles querem se tornar independentes, e o Norte não aceita isso, e o novo presidente não aceita isso. Então, o que Sim, eles vão guerra, fazer? guerra Pode civil. falar. Exato, aí tá, começa essa briga. O Sul tinha uma bandeira própria, tinha aquela bandeira dos confederados, Uhum. né? Tem aquele Sim. orgulho do Sul, de ser sulista, de É. você poder fazer parte de algo que você acredita, né? Sim, posso só fazer uma entrada nesse ponto, um Sim, acréscimo? sim, É sim. interessante a gente reparar que é, é curioso isso. Enquanto mais para o norte dos Estados Unidos, você tinha um negócio mais survival, sobrevivente, um negócio mais menos sofisticado, mais operário, o sul dos Estados Unidos era um negócio diferente. Eles tinham, até o que eu vi, era uma espécie de representatividade política, porque eles negociavam exportação diretamente com a Europa. Então tinha muito aquela questão. Não chegava a ser monárquica, mas tinha toda aquela questão de elite cultural, do representatividade política, a nobreza do sul dos Estados Unidos. É um detalhe assim, a gente trata aqui porque é um fator cultural deles, é um charme, é um negócio assim, era como Rio de Janeiro e São Paulo no século XIX, para a gente tentar trazer para um negócio mais perto da gente. Rio de Janeiro, capital do império, o lugar, a elite cultural se reunia ali. O negócio era, todas as decisões importantes eram tomadas ali. Mas eles não tinham um Dom Pedro com eles, né? Um Dom Pedro II fazia toda a diferença nessa questão, né? Não, mas eles tinham Exato. toda essa questão cultural. Ah, mas Lorde A, mas os caras eram maus e não sei o quê, vamos mandar todos para a fogueira. Sim, vamos, mas lembre-se, William Burroughs e Edgar Allan Poe eram do sul dos Estados Unidos e esse sul, esse glamour decadente, esse negócio diferente que tinha no sul, você encontra nas obras do Burroughs e também do Edgar Allan Poe, esses ghosts, tem um termo que a editora Legatus usa, que é o Southern Gothic, né? O gótico do sul. Esse ar meio sobrenatural, essa mistura de Inglaterra, de nobreza Inglaterra, Espanha, principalmente França, ali no sul dos Estados Unidos, a cultura dos negros forma uma atmosfera que até hoje é diferente da maior parte dos Estados Unidos. É um tema que persiste ali, é uma mistura ali, uma mistura de espanhóis, ingleses, irlandeses, negros e índios
que formam um universo imaginário e uma atmosfera bem diferente ali, né? Era esse ponto só que eu queria adicionar aqui na mistura. Não, perfeito. Nossa, eu gosto que você fala, você encaixa muito bem historicamente, realmente é isso. E depois dessa, né, começa aí, o norte começa a ter que se equipar melhor, né? Como o norte não era tão bem preparado militarmente, digamos assim, né? Uhum. Quantidade O de Sul era pessoas. organizado, eram exércitos É, pequenos, bem preparados, e aí entra aquela história, né? O pessoal era treinado para isso, né? Tanto as tropas brancas quanto as tropas negras, que eles punham no meio da parada, e as tropas mistas, né? Era um uhum. bando de fanático ali, não, vamos morrer em nome de Deus e vamos ter um lugar no paraíso. Isso remete a algo? Alguém já consegue associar os dias de hoje? É bem Pois por é, aí. novamente, novamente, né? Arthur Miller escrevendo sobre o negócio alguns séculos antes, essa descrição, esse en passant que a gente está fazendo do sul dos Estados Unidos, ó, novamente, tipo, vamos morrer em nome de Deus e do Estado. É. E aí o norte teve que se teve que se preparar. Então, como o norte consegue vencer essa guerra com equipamentos, fornecendo um material bélico muito mais moderno e que ia assim, superiormente, né? No caso superiormente, eles conseguiam quebrar aquelas táticas antigas militares, porque eles tinham equipamentos melhores com maior potência, maior dano. Então, dessa forma, né, eles conseguem virar o jogo, né? Lógico, teve um monte de coisa que aconteceu, mas assim, resumindo até chegar a esse ponto onde eles conseguem virar o jogo com esse tipo de equipamento, ou seja, industrialmente, eles dão um salto. E isso é ótimo, né, para os Uhum. Estados Unidos. E aí tem a situação, né, quer dizer que o Sul vai ter que se abster, né, da situação de escravidão, ou seja, os outros países já não, mas o apoiam, já não adianta ele fazer boicote, que não vou vender para ninguém se ninguém me apoiar, porque ninguém mais quer apoiar esse tipo de situação. E acaba que o Sul, então, perde, né? E o Abraham Lincoln, que era o presidente, né, eleito, ele, apesar de tudo, acaba sendo assassinado por um Sim. sulista que estava contrariado com a perda da guerra. E aí, quem ganhou, quem perdeu, né? Você O país cria, e ganhou. aí você cria, né? Quando você tocou num ponto, né? Tipo, eles foram derrotados, eles não aceitaram a derrota, criou-se aquele Uhum. espírito dos belos perdedores. É, Criou-se o cara que vai assassinar o Lincoln, era um sulista que já estava nesse espírito dos belos perdedores, daqueles que caíram da graça. E aí vai se instituir um negócio chamado ressentimento e um negócio uhum. chamado revanchismo, né? É um tema que não é um negócio que vai entrar para todas as pessoas que nasceram no Sul, mas vamos dizer, vai se tornar parte daquela atmosfera, essa espécie de ressentimento, esse desejo de revanchismo. É mais ou Sim. menos por aí. Vale até fazer uma pontuação, um ponto aqui, uma marcação histórica importante. Vale a gente lembrar que no começo do 19, o primeiro romance vampírico, que é o The Black Vampire, do Uriah Darcy, lá nos Estados, escrito nos Estados Unidos, foi a primeiro romance, a primeira obra literária norte-americana a combater, a criticar, a expor tanto o racismo, o preconceito, quanto à escravidão, pedindo um fim para isso, uma mudança desse quadro lá dentro, né? E aí a gente também tem os textos do Edgar Allan Poe, aí a gente tem William Burroughs, a gente vai ter muita coisa, né, quando a gente fala do Sul. Então, o Sul é um lugar bem grande, tem a Louisiana, tem a Flórida, tem muita coisa lá no sul dos Estados Unidos, né? Tem Anne Rice É. e, né? E assim, então você tem uma construção cultural ali. Nem todas as pessoas do Sul eram racistas. Muita gente se tornou o que eles chamaram dos mortos gloriosos. Não confundir os mortos gloriosos com os mortos poderosos da bruxaria tradicional, embora seja parecido o contexto. Seriam os ancestrais gloriosos, que seriam as pessoas que lutaram essa guerra, mas morreram nessa guerra. E aí entra aquelas histórias afetivas das pessoas que queriam saber o passado daquele parente do qual herdou a fazendinha, herdou as terras, herdou a casa, e aí começa toda essa cultura do sul. E aí
E essa cultura do sul é bem. Vamos desenvolvendo mais aqui, né, Ives? Eu passo para você. Sim, sim, sim. E justamente esse orgulho, né, de você ser sulista, fez com que aquela bandeira ainda fosse mantida exposta, né, até anos bem recentes. E foi preciso, assim, um movimento, né, interno lá nos Estados Unidos, né, que forçou, né, de certa forma, a retirarem, né, o governador retirar aquela bandeira, porque estava causando um incômodo, né, ao país, né? Era uma coisa que você não queria associar. Você quer manter, assim, a história, mas aquilo era algo que tinha que ser desassociado. E por bem acharam melhor retirar a bandeira e acabaram tirando, né? Enfim. E aí você tem esses pontos que você releva, né? Eu falei, poxa, nem todo mundo que morava no sul era racista. Você Uhum. vivia naquele país, entendeu? E você estava naquela região. É a mesma coisa que a gente disse assim, que no Brasil todo mundo é fascista, porque lá fora os É brasileiros porque o são nosso vistos como. presidente é um maníaco, todo mundo no Brasil é maníaco, né? Por aí, entendeu? Se associa, né? Ele falou de você tratar como se fosse um rebanho, mas é praticamente assim, a gente associa a figura, né? O estereótipo, né? Então tá, tem isso. Aí você tem também um ponto, assim, um adendo, né? Que aqui, né, no Brasil, nós temos uma região, uma cidade, onde alguns descendentes, né? Ou seja, de americanos que saíram de lá, né? E vieram lá dos Estados Unidos do Sul para cá, para poder tentar se manter por aqui, de repente preservar suas tradições, porque o Brasil demorou mais tempo para poder aceitar, né, as ideias abolicionistas. Nós fomos, acho que, o último país da América a aceitar que não existia mais escravidão. Sim, culpa Aí a dos gente fez todo o processo. oligarcas, por incrível que pareça, essa história é uma história que eu acompanho também. Era culpa dos oligarcas, do pessoal das grandes extensões de terra das regiões Nordeste, né, principalmente, que forçavam o jogo contra a monarquia brasileira, né? O Dom Pedro, a Princesa Isabel estavam lá, batalhavam, mas nunca eles conseguiam acumular o estoque, o repertório, a força política para conseguir fazer passar a medida, né? Os caras sabotavam eles e atrasavam o quanto eles podiam, porque quem tem a grana, né, não era a coroa brasileira, eram esses fazendeiros, né? Então era um Exato. negócio demorou muito aqui por conta desse ponto também, né? Esse povo aqui dessa cidade aqui festeja, né, no caso, né, a data ainda, né, Uhum. eles são até criticados por alguns gringos, por alguns americanos, né, que ficaram sabendo, né, desse evento e pensam, poxa, nossa, por que eles estão comemorando uma derrota, né? Então, é um assunto sensível para eles lá, essa questão. Ou seja, você tem de um lado Sim. esse orgulho, mas também, ao mesmo tempo, as ideias que aquela bandeira, aquele símbolo se associava, né? E aí você tem, vou entrando já agora no mérito, né, do que aconteceu, Mas acho que, Ives, acho que antes da gente entrar pode no falar. que aconteceu, ainda a gente falando sobre essa bandeira, né? E a Uhum, gente está tocando nesse assunto porque a gente ficou, né? A gente ficou pesquisando, a gente ficou lendo, a gente está entendi. desenvolvendo. Isso não significa nenhuma maneira de. Não estamos expressando nenhum tipo de aprovação aqui, de nenhum tipo. Estamos assim, falando um pouco das pesquisas, né? Que a gente foi conduzindo, que a gente foi investigando. É interessante sobre essa história dessa bandeira que dentro do rock and roll ela se tornou uma espécie por um certo espaço de tempo algumas bandas e muitas pessoas usaram isso como um espírito de rebeldia, né? Essa bandeira tinha um sentido de rebeldia para alguns músicos, para algumas bandas e para muitas pessoas na região sul dos Estados Unidos. E ela ainda carrega um pouco disso também. É complicado, porque pensem numa bandeira de um time de futebol, por exemplo. Ali a gente está falando de uma bandeira que eram vários estados. Pense numa bandeira de um time de futebol. A gente fala, por exemplo, a bandeira do Corinthians. Eu adoro o Corinthians. Porém, a gente fala do Corinthians, a gente sabe o que o pessoal do Palmeiras vai falar sobre o Corinthians, a gente sabe as associações que o pessoal do São Paulo vai fazer sobre o Corinthians, e a gente sabe aquelas histórias de cultura popular, de diz que me diz, né, do pessoal apontando o dedo e fazendo apontando todo tipo de estereótipo que quer dizer que está sob aquela bandeira. E uma bandeira, se uma bandeira de um time já é capaz de passar, projetar sua sombra sobre muitos significados, né? Imagina a bandeira de um estado e uma bandeira que vai sendo recebendo algumas ressignificações, né? Ao longo desses 2 séculos, quase, né?
Exato. Você vê, bandeira. Hoje, se entrando na parte política de novo, se você usar hoje a camisa do Brasil hoje, você vai ser meio que associado negativamente. É, a camiseta da Infelizmente, seleção né? brasileira, eu Perdemos quero nossa ver o que eles bandeira. vão fazer daqui uns anos. É, pois é, realmente. Né? Aqui no Brasil, o Ives tocou bem. É, tipo, você usar a camiseta, quem usa, né? Camiseta da seleção brasileira hoje em dia adquiriu um significado muito diferente do que tinha há uns 5, 10 anos atrás. Era só um cara que torcia por uma seleção que ia jogar uma Copa. Hoje em dia Né? assumiu um outro tom, um outro significado, né? E nem pense em usar óculos escuro. Pronto, aí já era. Tem essa também? Ah, sim, camiseta do Brasil, óculos escuro? Boa coisa não vai ser. Olha aí. Enfim, né? Olha aí, o que não vestir nesses tempos de polarização. Hum, É sério, o assunto é sério. A gente brinca um pouco aqui para descontrair um pouco, né? Mas vamos ao tema, né? Acho que a gente conseguiu desenhar um cenário um pouco mais amplo, né, dessa questão lá do Sul. O que você acha? sim, sim, sim. Sim, Então, ficou. Pelo menos a gente contextualizou realmente a situação, né? uhum, E aí, entrando agora já então no que ocorreu, né? Uma certa quarta-feira, para quinta-feira, né? Um programa lá né, um blog, né? Um podcast, traz à tona assim, porque o vocalista da banda, não sei o que, mentiu quando foi entrevistado e ele sempre foi supremacista e coisa e tal. E aí você vai buscar, mas o que aconteceu, né? Logo em seguida vem um outro rapaz que já era um desafeto antigo, né, desse mesmo vocalista, e começa a expor, né, prints, print do jornal, de onde foi a pessoa seria sócio, associado, prints de conversa, prints do grupo que ele frequentava, coisas do tipo, tudo para poder construir já aquele negócio do, pô, tá vendo, ó, ele não tem que você pesquisar, tá aqui, ó, tá entregue para você, pronto. E as pessoas foram aceitando, porque você acaba, às vezes, acreditando na palavra que você considera o respeito. E você acabou comprando algo e acaba não indo atrás. E quando você vai perceber, vai tentar entender o que houve, você volta um ano atrás, onde o vocalista, no caso da banda, ele tinha, acho que no Facebook dele, um grupo que eu acho que Confederados e Sua História. O nome do grupo era esse, é um grupo de pesquisa, né? uhum. E aí, alguém vai lá no Facebook dele e fala assim: olha, acho melhor você excluir esse grupo, né? Por quê? Porque vai pegar mal, entendeu? O pessoal vai te associar, não sei o quê. E aí, na conversa printada, ele fala: poxa, realmente, desculpa, então eu vou fazer isso, excluir, não quero que as pessoas me associem, até porque eu não quero me manifestar politicamente, eu não curto, simplesmente não me interessa a política. Enfim, pronto, acabou. Ele é chamado naquele mesmo ano para uma conversa nesse mesmo podcast, onde se entrevistam ele, questionam sobre a situação. Ele fala, reforça, não, nós não somos racistas, não apoiamos esse tipo de situação. E aconteceu isso, isso e isso realmente, mas não apoio, né? Ele não chega a entrar todo no assunto, né? E aí vai-se embora, passa um ano, quando chega a situação de novo, o que, que houve que explodiu tudo isso? Um print de um jornal chamado WIG-WAG. Lembra que o WIG era um dos partidos lá do Sul, né, considerado liberal naquela época, e ele chama de WIG-WAG, esse jornalzinho eletrônico, que seria supostamente seguido, né, por supremacistas, né. A princípio esse jornal, mas assim, histórico, né, falando lá da guerra deles, falando momentos históricos deles, mas nada que, tipo, seja, vamos supor, um jornal nazista, onde você tem lá palavras de ódio, coisas do tipo. Não era realmente, era um jornalzinho lá normal, mas é associado aos confederados, associado aos supremacistas. E tem uma data de aniversário, onde aparece o nome dele lá, não sei o que, tal, aniversário. Aí, beleza, tinha isso. Quando a gente foi apurar, quando foi pesquisar essas imagens, eu fui tentar obter, cadê esse jornalzinho, né? Para a gente tentar descobrir realmente de onde está vindo aquilo. E eu encontrei 3 tipos de versões desse mesmo jornal. Um recorte diferente, uma posição diferente, o nome tinha mudado de um lado. Então, parecia ser editado, né? A princípio que para você ter um jornal daqueles, você tem que se associar também. Então, alguém foi lá e se associou também para poder receber aquele jornalzinho e pegar essas informações. E aí tinha aquele print, né, do grupo, né, que ele tinha tirado da época, e aí para isso foi o suficiente para todo mundo começar a julgar. Mas você vai entender um pouco, procurar o que acontece. Ele, né, no caso, tinha parentes que lutaram nessa guerra no Sul, né?
o irmão dele parece que realmente, sei lá, é politicamente mais ativo e tem ideias lá preconcebidas, mas ele em si você não encontra nenhuma postagem, nenhuma letra de música, você não encontra nenhuma atitude, sei lá, de levantar a mão, fazer um símbolo, sei lá, supremacista nazista, né, que nem o Pantera já fez. Você não encontra nada que possa dizer, poxa, esse cara aí realmente odeia, né? E não tem. Esse cara é um supremacista. O fato é É, que, desde que a banda está circulando, em entrevista, em fotos, na própria música deles, nunca foi encontrado nada que indicasse qualquer apologia, qualquer expressão de supremacia, né? devia ser, se para pensar, poxa, um supremacista, então, muito tímido, né? Eu acho que, nossa, ele, coitado, não pode ser supremacista porque ele não mostra em momento que era. Então, assim, devia ser o pior supremacista da face da Terra, que não expõe nada, não fala nada e não se associa, né? Não mostra nada. Mas, enfim, quando você vai atrás dessas informações, então você começa a contextualizar também. Poxa, ele teve um parente, tá? Por fato de ter aquele parentesco, trazem e relembram, né, os parentes dos falecidos, da onde ele pegam essas datas também. Ele tinha um grupo porque tinha interesse. Então, isso é o que ele justifica também. Ele fala, tá? Ele fala assim, olha, eu tinha interesse, né, Inclusive ele historicamente, publicou conhecer um pouco mais. uma nota, né, sobre isso. Sim. Foi nessa nota que ele expõe essa informação que tinha parente, que ele reforça, não sou contra, não sei o que, abomino, né, racismo, abomino preconceito, jamais queríamos ser dessa forma, mas aconteceu, tipo, ele foi procurar ir atrás, associando o nome dele, ficaram os prints, ou seja, hoje tudo na internet que você fala ou diz, fica guardado para sempre, inclusive essa entrevista, que algum dia alguém vai lá printar e suscitar. Então, você tem esse peso, esse contrapeso. Falei, poxa, e C, né? Isso também é verdade. Então, qual dos dois lados que você consegue trazer mais, né? Você consegue realmente, então, ele é isso ou aquilo? Eu procurando e pesquisando, inclusive na página dele inteira, as letras dele, peguei esse bendito jornal para traduzir, peguei aquele Uhum. podcast de quase 1 hora e meia, 2 horas para traduzir também, para ver tudo que eles estavam falando, para ver o que, que era dito, e você só encontra isso, os prints do grupo, o print do jornalzinho, mais nada. Isso foi suficiente para poder gerar toda aquela comoção, né? Então, assim, eu sinceramente, entendeu? Eu não vi nada lá que eu pudesse usar para dizer assim, aquele cara é supremacista. Então, não vou ficar condenando alguém só porque o outro disse. E eu fui perguntar para as pessoas, por que você está condenando o cara, né? Ah, porque meu amigo da Espanha disse que desde o ano passado ele é assim. Ah, seu amigo da Espanha. Desde o ano passado, deve ser aquele podcast. Ah, por que você está cancelando a banda? Ah, porque o pessoal falou que ele é. Ah, o pessoal falou. Ninguém vai atrás. Teve um cara que mandou para mim um vídeo, justamente do podcast, que fala: tá aqui a prova de que ele é. E o vídeo é simplesmente a conversa entre o entrevistador e ele, onde ele comenta sobre o assunto que foi realmente printado do grupo, que ele já tinha se associado lá do grupo histórico e que lamentava a situação toda e tal, não sei o que. Então, ou seja, era mais uma entrevista para poder esclarecer o assunto do que uma acusação. Enfim, assim, não sei se consegui passar, mas assim, a ideia era de você poder ver que tem às vezes dois lados da mesma moeda e você tem que formar sua opinião para o lado que você mais acredita. Tenho pessoas que eu conversei que falaram, eu não gosto da banda mesmo, então pronto. Ok, respeita a opinião, porque você não gosta, mas é por um motivo seu. Agora, não é porque você seguiu alguém, que alguém te disse para fazer aquilo. E acho que é aí que é o perigo que a gente começou todo o assunto, de você simplesmente aceitar porque alguém disse, né? Eu vi gente fazendo lá caravana de vamos todo mundo cancelar. E aí, eu não sei se é estrelismo, se é para você poder querer parecer mais que os outros. Mas, assim, a postagem poderia ter trazido pelo menos os prints, então, né, para poder mostrar que pesquisou alguma coisa, mas não, foi só o vamos lá, a Maria vai com as outras. É isso que eu detesto e odeio. Falta aquele, entre aspas, né, em uma certa medida, né? Não é Aham. permitido discordar, criticar, aplicar uma ressalva ou uma pluralidade maior para tentar entender o que está acontecendo ali, né? O pessoa, assim, polaridade, tipo, se não é isso, é aquilo. Se não é aquilo, é isso. Vamos generalizar. Generalizou, polarizou, executou, basicamente, né? É, você vê situações, por exemplo,
de Smiths, né? O Morrissey. Quando as pessoas não falam, esse cara, né? Tipo, já começaram também a falar dele, né? Mostrar atitudes dele. E às vezes essas mesmas pessoas que criticam, né? Ok, não gosta, perfeito, você foi pesquisar, tem lá a conversa, o pessoal papurou, não gosta, acabou. Aí chega na pista, toca o quê? Toca os beats, toca Morrissey, e o pessoal vai lá pra pista E curtir, canta dançar, não sei o junto. quê. E canta Não tenho junto. Se nada você contra, tá lá né? discotecando e você baixar o som, você ouve o pessoal. Você nem se preocupe que o pessoal tá cantando no ritmo e afinado. Tipo assim, gosto é gosto, a música é música. Eu acho que é uma coisa realmente que é difícil, né? Você poder dizer assim, olha, eu sou contra 100%, porque tem toda uma história que você gostava antes, até o ponto que você descobriu algo. Então, hoje, às vezes, assim, você conhece totalmente a pessoa que está ao seu lado, a pessoa que você anda, ou a pessoa que você admira, porque pode ter esqueletos no armário, e Sim. nunca se sabe o que você vai encontrar. Mas assim, ninguém é perfeito, ninguém quer ser santo aqui. Tudo bem que Pureza. você romantiza, né? As pessoas, os ídolos se romantiza, mas ninguém é santo. Então, assim, sempre vai ter alguma coisinha, né? E essa coisinha que pode crescer ou pode descobrir depois, vai fazer mudar o que você pensa, né? E você decide o que vai fazer com essa informação. Uhum. É, o mais interessante, né, mano? É a tal da impureza, né? Todos somos Sim. impuros, todos somos impuros. Uma das premissas mais básicas é naquela história, né, da maquiagem no contexto do cabaret culture, do gótico, do vampírico, que é aquela face extremamente branca, a face branca do impuro, né? É a questão da impureza, do lunar, do dionisíaco, olha, ninguém é exatamente aquilo que fica falando que é, você é aquilo que se mostra pelo que você expressa, pelas suas atitudes, por aquilo que você nem se dá conta que está sendo transmitido de você para o mundo, né? Então, a postura, o puritanismo está sem todo tipo de puritanismo, que na realidade pode ser chamado de hipocrisia, ele está sempre a um passo do dito fascismo, né? Do dito do alto inquisidor, prestes a apontar o dedo e condenar pessoas à fogueira ou à tortura, né? Esse é um dos grandes problemas, né, desse tempo que a gente vive, da polaridade, é a certeza absoluta, a convicção absoluta, o eu sei o que é melhor para você, mesmo você não aceitando, não querendo. O meu lado é puro, certo, verdadeiro, congregou todas as pessoas boas de todas as partes, e como todas as pessoas boas e reunidas não estão querendo fazer algo puro e algo bom pelo mundo. Tem um filme já bem antigo, em preto e branco, que tem esse diálogo e você vê todas as pessoas ali emocionadas, com as bandeirinhas, todos se abraçando. Sim, somos as pessoas boas, as pessoas puras. Nada de mal vai vir daqui da gente para o mundo, estamos aqui unidos para isso. O filme se passava na Alemanha, 1942 para 1943. É. Outro bom tópico, hein? Pois é. Tipo, aí a gente entra, né? A gente entra nesse vespeiro das redes sociais, da vida como É. ela é, desse tempo polarizado que a gente tá. Que se você não é isso, você é aquilo e a gente tem, né? A gente tem um idiota à frente do país, né? Não que os anteriores fossem um pouco menos piores, mas esse realmente merece o epíteto de o idiota da pandemia, né? Uma Foi. figura desprezível, deplorável, assim, que passe logo e saia logo, que desapareça logo daquela cadeira e torcer para o que aparecer na sequência não ser igual ou pior, né? Não é. Verdade. Tipo, É assim, isso, né? é um negócio Tocamos delicado, no né, ponto. Ives? Mas é um pouco Uhum. isso que a gente tá. Essa polarização, essa fogueira, essa indústria do mais puro, que na verdade é o hipócrita, né? A hipocrisia em pessoa ali acontecendo, né? E essa Uhum. cultura de ódio, que é horrível, né? Sim. Mas tentamos, né? Tentamos trazer um pouquinho do que houve, né? Esse questionamento, né? Pois aí, com mais calma, as pessoas podem falar mais a respeito também, né? Uhum. E aí, antes também, depois não vou esquecer, tá? Tem algo para mostrar ainda, né? Oh, yeah.
Sim, temos algo aqui pra gente contar, né? A gente até deu uma pesada aqui, né? Ó, a gente até passou hoje um pouco do horário aqui, legal, mas vamos que o papo tá bom e isso é acesso ao Redvamp, a gente tem essa liberdade, né? Uhum, Mas mano, acho que, né? Acredito que a gente desenhou, ampliou um pouco mais o contexto, né? Vale uhum. pontuar, isso aqui é rede social, né? Como diz um outro nobre amigo que já esteve por aqui, né? Professor de algumas faculdades. É sempre importante ressaltar, né? Que o Lorde A e o Ives são completamente contrário a todo tipo de assédio, de abusadores, são anti-escravagistas comprovados, são uns caras aqui que defendem a pluralidade, a liberdade, a diversidade das pessoas e o que a gente mais gosta é de reunir vocês, de discotecar para vocês, passarmos todos bons momentos numa pista, sem ninguém ali tentando ser o espertalhão ou o aproveitador das pessoas ali no lugar. A gente gosta desse barato, as pessoas reunidas para se divertirem. Nossa verdade é ali chegar lá, mandar um som e se divertir junto com todo mundo, né? Mas a gente também bate uns papos de vez em quando mais sérios, mais densos, e a gente traz vocês também para esse diálogo, para essa conversa, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Vocês podem conversar também nos comentários, sejam educados e elegantes nos comentários aqui no YouTube, né? Quem estiver vendo a gente no YouTube, né? Ou estiver ouvindo no podcast do Spotify, né? Sejam educados, sejam elegantes. A gente conversa, né? A gente tem essa possibilidade de diálogo na medida do possível. Mas vamos falar de coisa boa agora também, né, mano? Sim, sim, tem coisa muito boa. Opa! World Got Day. World Got Day, 22 e 23 de maio, esse final de semana, aqui na twitch.tv Redvamp. Conta pra gente, que surpresa é essa que você tá me falando desde cedo? Então, vou mostrar para vocês daqui a pouco, né, um trecho dessa surpresa, mas a intenção é a gente poder fazer esse World Got Day Reunion, né, essa edição de reunião, que eu acho que o tema casou muito bem. A gente está se reunindo para preparar algo para trazer para vocês, para interagir, né? Então, esse tema vai ser muito forte, né, nessa edição, esses 2 dias. E uma das surpresas é que a gente conseguiu, né, no caso, é um filme, tá? É um drama para TV que é inspirado, né, no ocorrido da Sophie Lancaster. Ele se chama Assassinado por Ser Diferente, né, o título traduzido, né, do inglês. E é uma história muito bonita, é um filme que foi muito elogiado, ganhou prêmio, eu acho que ganhou o prêmio BAFTA por causa assim, da sensibilidade com que eles conduzem a história, né? Quem acompanhou, pesquisou, já viu as entrevistas que a mãe, né, da Sophie deu, né, que a mãe do Rob deu, sobre o que aconteceu, né? Eles foram, né, foi brutalizado, né? E Foi um ficaram assassinato ainda em coma, brutal. né? Um grupo de maníacos jogou a Sofia, o namorado dela, na rua por se vestirem diferente, por curtirem as mesmas coisas que a gente gosta, bandas, visuais e Sim, tudo isso. E esse grupo de maníaco decidiu linchar aquele jovem casal. Eles eram menores de idade, inclusive, né? Quando a Sofia sim. morreu, o garoto ficou detonado. Até hoje ele ainda sofre sequelas da violência que eles Os dois ficaram em sofreram. coma, né? Os dois Sim. ficaram em coma e ela, depois de ficar uns dias em coma, veio a falecer. Ele ainda Uhum. continuou depois que ele conseguiu, aos poucos, né, conseguir sair daquela situação. E assim, não acabou por aí, porque mesmo no velório, ele ainda, tipo, foi confrontado. No próprio velório ainda confrontaram ele, né? Então, você vê, essa história, esse drama, ele é muito bonito, vocês vão gostar, tá? Assim, ele não tinha uma tradução, tá? Ainda para o português. Então, Uhum. a gente fez a tradução para vocês poderem acompanhar esse filme, entendeu? De uma forma melhor, confortável, tá? Vocês vão estar vendo esse filme provavelmente no final de semana. Eu vou trazer um trechinho só para vocês acompanharem aqui, né? Para poder ver. Posso colocar aqui o trecho? Pode sim, por favor. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Peraí. Eu vou tentar trazer mais aqui. Essa cena mais linda. Rob e a Sophie. Ele está declamando um poema para ela, que ele escreve muitos poemas.
que estão em um lugar abandonado. E ela está mostrando a beleza daquele lugar para ela. Pois é, é isso Opa, que a deixa gente eu... vai preparar para Pronto. vocês. Cara, pena que veio sem som, mas lindíssima a cena. Sim, eu não sei, o som não chegou àquela hora, né? Não, não saiu ou saiu? Não, não saiu, mas fica tranquilo que isso a gente Ah, tá mexe bom. na hora da edição pro YouTube. A gente coloca com som daí lá. Ah, as músicas são muito bonitas, a trilha sonora tá muito boa. Vocês vão curtir, assim, eu espero, né, que vocês curtam, mas é algo bem, assim, feito de coração. Era difícil achar essa versão, não achei nenhuma versão aqui em português, e conseguimos o filme justamente para poder compartilhar com vocês. Eu acho que eu até mostrar um pouco mais do porquê, né, se fala tanto em Sophie Lancaster no World Got Day, né? Inclusive, essa é uma pergunta que eu ia te fazer, é um negócio que eu venho reparando, mas me parece que nos últimos anos eles pararam de mencionar. Eu não vi uma menção. Eu lembro quando você me chamou, né, já há um bom tempo atrás, né, para a gente fazer o World Got Day, né, trabalhar juntos. Eu lembro que aparecia bastante a questão da Sophie Lancaster, né? O nome dela se tornou até nome de alguns palcos, de alguns festivais que tinham na Europa, né? Alguns festivais de Dark Wave, Dark Electro e até mesmo de alguns, acho que do New Metal também. Tinha sempre um palco com o nome dela, tinha sempre uma homenagem, tinha sempre uma menção, mas parece que nos últimos anos eles meio que diluíram um pouco, apagaram essa menção, até mesmo no próprio site do World Got Day, né? Você reparou nisso Sim. também ou é só alguma alucinação minha? Não, assim, tem ainda, né, as missões e tal, realmente, mas é que acho que eles tentam desassociar um pouquinho, porque a família, em uma certa época também, eles não queriam tanto envolvimento, né, porque eu acho que mais, acho que a dor, né, foi muito grande também, né, e eles não queriam fazer essa exposição tanto dela, né, que é uma dor que todo ano você lembrar, né, o que aconteceu com a filha, não foi fácil para elas, né, você vê as entrevistas que a mãe deu, a mãe, nossa, ela não conseguiu perdoar, né, os rapazes e ela sente, né, como foi injusto, né, tudo que aconteceu com a filha e em parte foi um pouco também desse pedido, né, desse respeito à família, de repente de tentar não expor tanto, mas ainda há, tá, realmente assim, não tão, acho que exposto, mas nos eventos se cita, eu fui ver até alguns eventos que estavam saindo agora para poder comparar, né, e ainda se faz sim, ainda a menção. Só não é tão, né, como você falou, não está mais tão exposto. Acho que por até tentar não expor tanto. Existe um instituto, né, da Sim. Sophie Lancaster, que não associa-se, né, ao evento World Watch Day. O instituto foi feito para a Sophie, você vai ver lá que não está associado a esse evento World Watch Day. Uhum. Então, acho que eles tentam separar, para não tentar tornar, sei lá, como se diz, popularizar demais, para poder carnavalizar demais a situação. Eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido. Uhum. É possível mesmo que seja isso, né? A fundação, né, o instituto, a fundação da Sophie Lancaster realiza muitas ações lá em algumas cidades, né, que eles têm alcance na Inglaterra para, vamos falar, né, conscientização, mas principalmente de combate ao preconceito, de mostrar que pessoas podem ser pessoas, podem gostar do que quer que elas gostem, do estilo musical, das roupas, das vestes e não precisam servirem como alvo de violência, né? Eles fazem um trabalho muito bonito. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco mais de perto pelas redes sociais, pela internet, conhecer algumas pessoas, algumas escolas, né, que receberam as palestras e os materiais que eles produzem. É um trabalho muito bonito, é um trabalho muito necessário, né, nesses tempos, principalmente nesses Uhum, tempos, né, extremamente polarizados que a gente está agora, né? sim, É um é tra- isso. E é isso, e é isso. Pô, meu nobre irmão, deixa eu te perguntar. Aí tem aquela Uhum. pergunta, né, que todo mundo que passa aqui no Acesso Redvamp não escapa jamais. Eu acho que você já até sabe qual é, né? Opa, faça a Na pergunta. Na produção cultural, na cultura pop ou mesmo no imaginário das literaturas, qual é o seu vampiro ou vampira favorito? Ah, sempre o Nosferatu. Ou O esse. Nosferatu,
eu sou encantado por aquele filme, preto e branco, aquelas cenas todas de filme mudo, sabe? Aquela atmosfera, né? Eu acho que é um dos filmes que, pra mim, entendeu? Realmente eu guardo e é o meu vampiro favorito, né? Uhum. Absolutamente fantástico, um vampiro fantástico, né? E tem toda uma história aí atrás dele. Procurem lá na redevampírica.com que a gente conta essa história secreta do Nosferatu com bibliografia, com fôlego, com origens e com fontes, né? Porque tudo aqui que a gente traz na redevampírica.com eu nem precisava dizer, né? Mas tudo aqui é fruto de pesquisa, é fruto de bibliografia. Não é? A gente chega aqui e a gente fala do que a gente pesquisou, do que a gente foi atrás, do que a gente investiu horas, trabalho, pensar a respeito, querer estabelecer diálogos a respeito, né? Em muitos temas, incluindo temas proibidos. Rede Vampírica, levamos vocês aonde muitos não querem que vocês vão. É E, isso. mano, como o pessoal te encontra na internet e nas redes sociais? Nos eventos da Fanguêxtase Opa! e na minha página no Facebook, Ives Morgan. Tá lá, é aberto, é público, né? O pessoal pode ver tudo que eu posto, né? E nos eventos principalmente, né? Nos grupos dos eventos, dentro dos eventos, acho que é muito legal o pessoal participar, conhecer. Sinceramente, quem não foi ainda ao evento, vá para conhecer vai sentir a atmosfera diferente. Muita qualidade, o pessoal sabe capricha no áudio e vídeo, muito carinho envolvido, então é sempre um prazer estar lá e eu acho que vai ser muito gostoso quem quiser conhecer, dar a sua própria opinião, de repente até se tornar um membro assíduo. Opa, com toda certeza, mano. Eu quero te agradecer, né? Como a gente diz aqui, gratidão, gratisombra e gratilúcifer. Muito obrigado pelo seu tempo, por passar esse tempo aqui conversando com a gente. E a gente está comemorando uma marca hoje muito importante, Ives, aqui no Acesso Rede Vamp. Qual? Hoje, nessa live, a gente bateu pela primeira vez o número de 1.000 seguidores no nosso perfil do twitch.tv Olha, Redvamp. E também está muito bom. marcando um ano que a gente começou as transmissões aqui pelo Twitch, inicialmente de Nossa, bem, forma bem sofrida, bem trôpega e bem amadora. Mas olha, um ano depois, estamos aqui. estamos aqui. Tá certo.